Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A, 10º ano, no tema da simplificação de radicais, segundo problema que apresento sobre simplificação de radicais. O exercício é o seguinte: simplifica o mais possível as expressões seguintes. Peguei aqui no exercício H, anteriormente tinha pegado no anterior, foi assim aqueles exercícios que achei que podem ser um pouco mais complexos. Temos então aqui uma expressão ao cubo, toda ela, a raiz cúbica de 56 mais a sétima raiz de 49 vezes a raiz cúbica de 7. Bem, a nível de simplificação, o que vocês deverão já fazer, por exemplo, é pegar assim nestes radicandos, quer dizer, no 56, no 49, o 7 não, já é um número primo, e tentar fazer a decomposição em fatores primos, ok? Então, se pegarem no 56 e fizerem assim a decomposição, dividiam por 2 e daria 28, voltariam a dividir por 2 e daria 14, voltariam a dividir por 2 e daria 7, e dividiam por 7 e dava 1. Se fizerem o mesmo com o 49 dividem por 7 dá 7, e voltam a dividir por 7 e dá 1, ok? Então agora, a nível de simplificação, por exemplo, de raiz cúbica de 56, se a raiz é cúbica, vocês vão fazer grupinhos de fatores iguais, se a raiz for cúbica, de 3 elementos, ou seja, 3 fatores exatamente iguais. Se fosse a quarta raiz, procuravam grupos 4, se fosse a raiz quadrada, fariam grupos de 2, se fosse a décima raiz, fariam grupos de 10, ok? E de modo a que, depois, se tiverem a raiz, neste caso cúbica, de 56, há de ser igual à raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 7. Separando então esta raiz em duas pelo produto, isto daria a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 7, e estes podemos cancelar, ficando então com duas vezes a raiz cúbica de 7. Na prática, se não quiserem estar sempre a fazer isto, se é a raiz cúbica, fazem grupinhos de 3 fatores iguais e pegam nesse grupo 3 e salta um elemento igual para fora da raiz, ok? Isto assim mais na prática, esta é a razão pela qual podemos fazer isso. O 49 já agora seria 7 ao quadrado, mas o 49 deixem-nos estar assim sossegadinho. Então esta expressão seria a mesma coisa que eu ter, obviamente, eu não posso esquecer daquele cubo, mas em vez de raiz cúbica 56, eu vou escrever duas vezes a raiz cúbica de 7. Mais, aqui vou obter a sétima raiz, vou pegar no 49, vou escrever assim 7 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 7 e depois tudo ao cubo. Não confundir isto com 2 ao cubo, ok? Este é o coeficiente da raiz. Agora, vou, por exemplo, pegar neste fator que está aqui fora da raiz, o 7 ao quadrado, e vou metê-lo dentro da raiz cúbica. Já vimos como é que fazemos isto, ok? Pegamos no fator, metemos lá dentro e elevamos esse fator ao índice da raiz. Já expliquei esta propriedade em vídeos anteriores. E então, sendo assim, nós vamos obter 2 vezes a raiz cúbica de 7 mais a raiz, ou a sétima raiz, da raiz cúbica, e batendo o 7 ao quadrado lá para dentro, eu vou ter 7 ao quadrado, e depois, porque o fator é 7 ao quadrado, vou ter este fator ao cubo, porque introduzi-o dentro de uma raiz cúbica. Vezes 7, tudo ao cubo. Continuando então a viagem da simplificação, eu agora aqui vou tocar em duas regras das potências. Quando tenho potência de potência, multiplico os expoentes, e então vou obter 2 vezes a raiz cúbica de 7 mais a sétima raiz da raiz cúbica. Reparem que aqui multiplicamos, 2 vezes 3 dá 6, e depois 7 à sexta vezes 7 elevado a 1, eu vou dar a mesma base e somar os expoentes. Então ficava 7 à sétima.
ok? Isto ao cubo. Depois, em seguida, neste caso, eu vou aplicar a propriedade de radical de outro radical, multiplicando os dois índices, visto que aqui já tenho fator 1, posso fazê-lo à vontadinha. 2 vezes a raiz cúbica de 7, mais, qual é a propriedade radical de radical? É simplesmente multiplicar os índices, e então 7 vezes 3 dar-me 21, e depois teria aqui 7 à sétima, e depois tudo elevado ao cubo. Agora reparem, eu para somar estes dois radicais, eu preciso que eles tenham o mesmo índice. Eles não têm neste momento. Quer dizer, mais do que ter o mesmo índice, eu preciso de ter o mesmo radical. Ou seja, para somar e subtrair, tenho de ter o mesmo índice, mas depois também tenho de ter o mesmo radicando. Quer dizer, eu aqui não tenho o mesmo índice, aqui tem 3, ali tem 21, mas como o 7 está elevado a 7 e o 21 é múltiplo de 7, eu posso pegar aqui neste índice 21, dividir por 7, obviamente também tenho que pegar no expoente do radicando e dividir pelo mesmo valor. E reparem o que é que vai acontecer. Vamos obter 2 raiz cúbica de 7, mais 21 a dividir por 7 é exatamente igual a 3, ok? E 7 a dividir por 7 dá 1, né? Então fica 7 elevado a 1, tudo ao cubo. E então nesta fase eu já consigo adicionar os dois radicais, porque estamos a falar do mesmo radical, não é? Exatamente o mesmo índice, mesmo radicando. Aqui é 2, aqui não tendo nada, obviamente que está o 1, então vou somar os dois radicais, basta somar os coeficientes e depois escrever o radical que é comum. 2 mais 1 daria 3, ficaria então com 3 raiz cúbica de 7, agora tudo elevado ao cubo, e eu agora tenho aqui uma potência de um produto, quer dizer, tenho 3 sobre um produto, quer dizer, 3 vezes a raiz cúbica de 7, e reparem que nós sempre que temos A vezes B elevado a um determinado expoente, isto é exatamente a mesma coisa que eu ter A elevado a esse expoente vezes B elevado a esse expoente. Pensem na regra das potências de multiplicação de duas potências com o mesmo expoente. Né? O que é que vocês fazem? Dão o mesmo expoente e multiplicam as bases. Esta regra funciona nos dois sentidos. Sendo assim, vou então pegar neste expoente 3 e isto há de ser a mesma coisa, que eu passar este 3 para este fator 3, ou seja, ficar 3 ao cubo, vezes e passar o 3 para a raiz cúbica. Ficando então assim com a raiz cúbica de 7 ao cubo. E quer dizer, este cubo estar aqui, a ver de ser a mesma coisa que estar ali no 7, né? Já vimos também esta propriedade no vídeo das propriedades dos radicais, e agora é só vocês fazerem o cancelamento, visto que o índice é igual ao expoente do radicando. Sendo assim, ficaria 3 ao cubo vezes 7, o que efetuando os cálculos, isto daria 189, e tínhamos então a questão resolvida. Ok? Fico-me então por aqui neste vídeo sobre simplificação de radicais neste exemplo. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.